Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda ao meu canal. Vamos refletir no livro de Jeremias 33, no versículo 3. Fique comigo até o final, que Deus pode falar com você poderosamente através dessa mensagem. Está escrito no livro de Jeremias 33, 3: Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aqui Deus ele estava mandando o povo de Judá clamar pela sua presença, que ele ia dar livramento para aquele povo. Deus ele levanta o profeta Jeremias para profetizar sobre a vida daquele povo, um povo que estava vivendo numa total desobediência, um povo que estava rebelde na presença do Senhor, um povo escolhido, mas estava fazendo coisas que desagradavam totalmente o coração de Deus. Esse povo ele estava servindo outros deuses, estava até sacrificando seus filhos, coisa que era abominável aos olhos do Senhor. E Deus ele levanta o seu profeta ali naquela cidade para profetizar, para mandar aquele povo se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, que ele ia dar livramento para aquele povo. Mas aquele povo não quiseram saber da voz de Deus. Eles não quiseram saber das palavras de Jeremias. Eles continuaram com seu coração endurecido. Eles não quiseram saber, até que veio o grande dia que eles foram levados cativo para a Babilônia. E nós estamos vivendo os tempos de Judá, que Deus ele está levantando os seus profetas, está mandando o seu recado e as pessoas não estão entendendo o que Deus está falando. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que antes que aconteça algo de ruim com o povo de Deus, Deus ele sempre levanta um para passar o seu recado. E aquele povo, eles não receberam o recado de Deus. E o pior aconteceu na vida deles. Eles foram sofrer na Babilônia, no cativeiro na Babilônia. E quantas pessoas não têm como povo de Judá que para haver uma mudança é necessário estar cativo do inimigo para poder lembrar dos conselhos de Deus, para poder lembrar, Deus ele falou comigo, mas eu não quis ouvir a voz de Deus. Então que nós não venha deixar nós lembrar da voz de Deus depois que aconteceu o pior, que nós venha receber no nosso coração a palavra de Deus, os livramentos de Deus, os conselhos de Deus nas nossas vidas, porque a misericórdia de Deus é grande sobre cada um de nós. O amor de Deus é grande sobre as nossas vidas. O amor de Deus é tão lindo que Deus, ele ainda fez uma promessa de vitória para este povo. Aquele povo estava vivendo numa total desobediência, mas Deus ainda fez uma promessa de restaurar a cidade de Judá, que ele se retornaria da Babilônia e restauraria aquela cidade novamente um dia. E Deus ele cumpriu a sua promessa. Porque Deus ele é um Deus que cumpre promessa nas nossas vidas. Deus ele é maravilhoso. Muitas vezes Deus ele permite algo de ruim acontecer é para que a gente volte o nosso rosto e o nosso coração para ele. Não é porque Deus é mau, é porque o ser humano é desobediente às coisas de Deus. Deus ele fala e o ser humano não ouve. Muitas vezes o ser humano só vem ouvir quando as coisas acontecem, que nesse povo de Judá. O profeta estava falando e ele estava zombando do que Jeremias estava pregando ali naquela cidade. Quantas pessoas não tem nos nossos dias que zomba da palavra de Deus, que zomba dos profetas do Senhor? Nós estamos vivendo dias que nem aquele tempo ali em Judá, que nem aquele povo ali de Judá, que a palavra de Deus está sendo pregada e muitos estão zombando, estão fazendo pouco da palavra de Deus, não sabendo que nós, seres humanos, nós não somos nada. Se nós somos alguma coisa, é pela misericórdia, a bondade de Deus nas nossas vidas. Deus quem é o Todo-Poderoso. Deus é quem faz todas as coisas. É Deus que nos dá vida, é Deus que nos dá livramento. Então, cabe cada um de nós vir abrir o nosso coração para o nosso Deus, para ouvir a palavra de Deus, receber os livramentos de Deus nas nossas vidas. Porque Deus ele enxerga coisa que nós não vê.
Quando Deus ele nos alerta, quando Deus ele passa um recado para nós, é porque ele está sabendo que o perigo que está nos rondando. Então nós temos que abrir o nosso coração para receber a palavra de Deus, para abraçar as coisas de Deus na nossa vida. Deus ele repreende aquele que ele ama. Muitas vezes Deus ele permite algo de ruim acontecer, não é porque ele é mau, é porque o ser humano é desobediente. E Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes e a pessoa não ouve, não escuta a voz de Deus. E Deus termina permitindo algo para que a pessoa se volte para Deus, para que não se perca. Então, nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós não podemos deixar uma palavra de Deus cair no chão. Nós temos que pegar todas elas e guardar no nosso coração, porque ela é remédio para nossas vidas, para o nosso corpo, para a nossa alma. Quantas pessoas têm jogado a palavra de Deus fora e têm se arrependido lá na frente, que nesse povo de Judá. Então, você que está ouvindo essa mensagem, não deixe a palavra de Deus cair no chão. Guarde ela no seu coração. Ame a palavra de Deus. Ame a correção do Senhor. Guarde ela na tábua do teu coração, porque ela vai servir para você. Ela vai servir para você. Este povo, ele foram sofrer na Babilônia e se arrepender de não ter ouvido a voz de Deus. E muitos estão assim, arrependido, depois que cai na mão do inimigo. E depois que cai na mão do inimigo, para sair da mão do inimigo novamente, é preciso as misericórdias de Deus. Porque se não for as misericórdias de Deus, para sair das mãos do inimigo, aí fica difícil. Mas nós temos um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que nos alerta antes que o pior aconteça. Quando Deus ele vê um perigo em nossa volta, ele levanta um para falar conosco. Cabe nós ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando conosco, qual é o livramento que Deus está querendo nos dar, porque Ele é o nosso Pai. Ele vê tudo e sabe de todas as coisas. Então é por isso que Deus ele fala, porque o amor de Deus é grande. O amor de Deus encobre multidões de iniquidade, multidões de pecado. Então, quando Deus ele se levanta para corrigir o seu povo, não é porque ele é mau, é porque ele é bom, é porque ele nos ama, é porque ele quer ver nós no caminho certo da vida, que é os seus caminhos. Esse é o caminho certo para o ser humano trilhar, é os caminhos do Senhor, que foi esse que ele fez para nós viver bem na sua presença. Então, nós temos que guardar os conselhos do Senhor no nosso coração. Não fazer como aquele povo de Judá, jogar fora os conselhos de Deus e depois o pior acontecer para depois se arrepender. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos alerta cada dia e nos alegrar que nós temos um Pai no céu que cuida de nós, que vê o que nós não vê, que vê o que está oculto em nossa volta e fala conosco para nos dar livramento. Cabe a mim, cabe a você ouvir a palavra de Deus e obedecer, receber ela com carinho, para que nós viva em paz e viva feliz aqui nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe. E se essa mensagem falou com você, se inscrever no meu canal, deixar um like, compartilhar com outras pessoas para que elas sejam abençoadas e que Deus te abençoe em nome de Jesus.